Provérbios 8, verso 22 em diante. Amém? Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Diz assim: fui formada desde 22. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Essa palavra antes vai aparecer algumas vezes aqui. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colunas, eu fui gerada. Observe que a palavra não diz que foi criada, mas gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não transpassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele, como criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, ó filhos, ouve-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas, porque o que me encontrar, encontrará a vida, e obterá a favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, arruinará sua própria alma. Todos aqueles que me odeiam, amam a morte. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Olha esse texto que nós acabamos de ler então, irmãos. Um dos textos mais profundos das Escrituras Sagradas. Como nós temos ensinado os irmãos aqui, e é sempre bom a gente ratificar, para que nós possamos lembrar, a Bíblia, ela é um livro cristocêntrico. O que significa isso? Que Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Quando a gente começa a ler as Escrituras, ou estudar as Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, Jesus ele é o centro, é o tema central das Escrituras. E Jesus aparece em todos os versículos da Bíblia, de modo direto ou de modo indireto. Então, partindo dessa premissa, nós percebemos que no livro de Provérbios, Jesus vai aparecer dentro de uma nomenclatura, ou podemos dizer uma metáfora, chamada sabedoria. Então o texto que nós acabamos de ler aqui agora, ele está falando de um modo poético, porque o livro de Provérbios é poético, sobre Jesus. Está revelando Jesus como sabedoria. Então toda vez que você for ler a Bíblia, no livro de Provérbios, e aparecer a palavra sabedoria, é uma alusão ao próprio Jesus. Então nós encontramos nesse texto aqui agora, para os irmãos refletirem comigo, que a Bíblia não é um livro comum, um livro como os livros de filosofia, ou os livros de ciência. Ela já é um livro científico, e ela tem assuntos multiforme. A Bíblia ela é multiforme, né? Foi lida aqui pela irmã Roberta, a multiforme graça de Deus. Deus tem muitas formas de trabalhar, de se revelar, de se mostrar para os homens. E aqui nessa noite Ele está falando conosco aqui, através da revelação da sua palavra, utilizando essa palavra sabedoria. Então, quando a gente vai olhar para esse texto, a gente percebe o quão Deus, Ele é detalhista, e o quanto a palavra de Deus é profunda, e como Deus
arquitetou na sua sabedoria inigualável todas as coisas que existem, e como Deus criou tudo no seu devido lugar. Quem estraga tudo são os homens, né? Deus colocou tudo certinho no seu devido lugar. Tem até um hino das crianças que fala sobre isso, né? Deus colocou tudo no seu devido lugar. Aí é o hino das crianças, diz assim: imagine uma vaca voando, passarinho berrando. O que vocês acham? Não ficaria estranho? Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele criou tudo no seu devido lugar. Ele deu inteligência ao homem para denominar todos os animais, dar nome a cada um deles, proporcionalmente, né? Pensou um elefante chamando formiga? Tudo certinho, né? Porque Deus, irmãos, Ele é o princípio da sabedoria. E aqui nós olhamos para a Escritura. Os teólogos, né, aqueles que frequentam as academias, eles chamam essa doutrina, que quase nem é falada nas igrejas, a doutrina chama pericorese, uma doutrina que quase nem é falada devido à sua profundidade, que mostra a atuação de Deus. Quando eu falo Deus, estou falando das três pessoas, num tempo muito remoto, quando não existia nada ainda, quando nada havia sido formado ainda. Vocês perceberam que a palavra antes, ela aparece várias vezes aqui? Antes que Jeová formasse os cosmos, antes que acontecesse isso, antes que fossem lançados os fundamentos da terra. Quer dizer, o que a Bíblia está revelando aqui é o mundo espiritual. É um tempo muito remoto, quando Deus começa a estabelecer todas as coisas, e há uma interação aqui entre as três pessoas da divindade. Então ele diz no verso 22, o Senhor me possuiu. Essa palavra possuir significa entrar dentro. Era uma interação das três pessoas da trindade, da divindade, formando todas as coisas, inclusive dando formação à alma, ao espírito e à alma do ser humano. Aqui é um tempo muito remoto. Então o que ele está revelando para nós aqui é que Jesus, sendo Deus também, e eu acho interessante essa tradução minha aqui, o verso 30 diz, então eu estava junto a ele como um, não sei como que está na tradução de vocês aí, eu estava com ele, eu era o seu aluno, eu era o seu arquiteto, deve estar assim, né? Então observem, eu estava junto com ele como um, quer dizer, o Pai e o Filho sendo um, criando todas as coisas, estabelecendo os limites da terra, estabelecendo o mar, o limite do mar, para que o mar não avançasse além daquilo que ele vai. E quando nós vemos que acontece um avanço do mar, como que nós chamamos? Tsunamis, né? Porque provavelmente Deus permitiu que o mar fosse além, porque Deus dá inteligência, as leis que Ele criou da natureza, na natureza são obedecidas. Então nós encontramos aqui, irmãos, algo muito profundo, Deus trabalhando, costurando, tecendo todas as coisas, antes que o homem viesse habitar aqui. Porque Deus criou todas essas coisas num período tão remoto, criou os anjos primeiro, lá no livro de Jó, né, ele vai dizer, as estrelas da alva cantavam junto alegremente, são os anjos, cantando canções, muito antes do ser humano ser criado. E depois de muito tempo, que nós não sabemos quanto, nós não sabemos aqui elencar, né, quanto tempo durou para que Deus fizesse isso, talvez milhões, bilhões, trilhões de anos. Então Deus vai criar a sua obra-prima. A obra-prima, embora a Bíblia diz lá em Provérbios que a obra-prima da criação de Deus é o hipopótamo, né? Mas a coroa da criação de Deus é o ser humano. Deus, a sua principal criação, o ser humano. Para que Deus cria o ser humano depois que Ele criou todas essas coisas? Para interagir com Ele, buscar a sua face, adorar Ele, fazer o culto pentecostal, né? Buscar a sua face, ter um contato com Deus. É exatamente para isto que nós estamos aqui nessa noite, para exercer aquilo, exercer o direito e o dever para o qual o ser humano foi criado, buscar a face do Senhor.
tributar a Ele todo louvor. Quando nós cantamos um hino, como já foi falado pelo Danilo aqui, nós estamos exaltando Ele, agradecendo a Ele, louvando o Seu nome, porque Ele é digno de louvores, e Ele habita no meio dos louvores. E nessa noite, gostaria que nós pensássemos um pouco aqui, se nós já louvamos Ele hoje de coração mesmo. A Bíblia diz em João capítulo 4, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os cultos hoje não são mais fervorosos, né? Por que não são? Porque Deus mudou. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, Ele é imutável, nele não existe mudança, sombra de variação. Ele fala lá no livro de Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo, né? Tiago 1,17, toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não existe nem sombra de mudança e nem variação. Então Ele não muda, quem muda somos nós. Quem muda o comportamento, as estações, Ele deu para que as estações mudassem mesmo. Mas quem muda o comportamento, muda a moda, as tendências, né, muda até os costumes, é o ser humano, porque ele não muda. Mas Ele estabeleceu o ser humano na terra, para buscar a sua face, interagir com Ele, sentir a sua presença, porque nós só nos realizamos quando nós temos comunhão com Ele. Nós só conseguimos a felicidade plena quando nós podemos senti-lo, porque nós não podemos ver Ele com esse olho aqui, não. Ele não é tangível, mas nós sentimos Ele. Como o vento, né, nós sabemos que Ele é real, porque Ele fala conosco através das Escrituras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que é sensível. Nesta noite Ele está falando conosco desde o início do culto. As palavras, os louvores, nós já pudemos sentir a presença dEle aqui. Ele já nos livrou mais uma semana, nós estamos aqui na presença dEle, agradecendo pela semana que se inicia. E estamos prontos para entrar em mais uma semana, buscando Ele, tendo devocional, lendo a Sua palavra, dobrando o joelho, buscando a Sua face, falando para Ele: Senhor, fala um pouco mais comigo, dirige os meus passos, Senhor. A igreja contemporânea, ela é fria, porque ela não busca mais a face desse Deus como se buscava antigamente. Os irmãos imaginam a igreja primitiva, quando eles se reuniam nas casas para buscar a face de Deus, como Deus visitava a igreja primitiva, como eles sentiam a presença do Deus vivo. Eles eram orientados por esse Deus. Irmãos, não há nada nesse mundo que possa nos trazer a felicidade além do que servir ao Senhor. É muito bom ser crente, mesmo que nós frequentamos uma igreja tão pequena como a nossa, mas nós temos a certeza de que o Senhor recebe o nosso culto, e nós adoramos a Ele, né, no nosso coração, no nosso entendimento, para que esse Deus que criou as coisas de modo tão profundo, não foi explosão cósmica, não foi Big Bang, não é obra do acaso, foi Ele que criou, mas Ele criou nós também, que é a principal coroa da sua criação, e nós tão pequenos, mas Ele nos visita, Ele interage conosco, Ele responde às nossas orações, Ele fala conosco através das Escrituras, e Ele cada momento está cuidando da nossa vida, detalhe por detalhe. Só isso, Ele já é digno de ser adorado. Glória a Deus. Você já parou para pensar que a física não pode explicar como que o tanto de energia, de poder que foi gasto para estabelecer limite no mar, para criar aqui a fonte do abismo, como ele está dizendo, os alicerces da terra, irmão. Você já parou para pensar? O que sustenta a terra no universo? O que sustenta ela? O poder de Deus, o poder do Senhor. Ele sustenta todas as coisas em harmonia. É o homem que vai tirando as coisas, né? Vai atacando as leis da natureza, não respeita nada, mas o Senhor criou tudo certinho. Para quê? Para nós vivermos num ambiente bom. Estão tentando lá, essa semana foi dizem, né, eles que enviaram lá, demorou 7 meses, um robô lá em Marte, estão tirando fotos lá, Ultra HD, né, acho que é 8K, detalhe das fotos de Marte, procurando vida. Se eles acharem um micróbio lá, eles vão fazer festa. Mas eles não conseguem admitir que Deus criou todas as coisas.
Interessante, né? Eles dão tanto valor na vida, no micro-organismo, mas não dão valor no ser humano porque querem aprovar o aborto a cada dia. A coroa da criação de Deus, o ser humano. Deus criou todos nós para buscar a sua face. Temos que ter prazer de vir aqui à casa do Senhor nos dias de culto, ouvir a sua voz, Ele falar conosco, nós ouvirmos a suave voz dEle, falando ao nosso coração, nos instruindo, trabalhando na nossa vida, colocando as coisas no lugar, aquilo que nós precisamos ainda ser moldados, Ele vai moldando. Ele fala uma palavra hoje, amanhã nós passamos por uma situação, daqui a pouco nós percebemos, foi Deus, é a mão dEle, assim como Ele criou todas as coisas, assim como Ele antes de todas as coisas, já estava agindo. Jesus é pré-existente, Jesus não foi criado por ninguém, Ele é pré-existente, Ele já existia antes de todas as coisas, e nesta noite, a sua igreja está aqui para buscar a sua face, cultuar o seu nome e glorificar a Ele. Se você pode, dê um glória para Ele nessa noite. Você já parou para pensar quantas pessoas que estão nesse momento, ainda que está tendo a pandemia, mas que estão reunidos nas igrejas, ou quem sabe alguns que estão até de modo remoto, cultuando esse Deus, buscando a sua face em todos os lugares, porque Deus tem o seu povo fiel. A igreja contemporânea, quando eu falo para os irmãos, isso até choca, ela é uma igreja fraca de poder, comparado à igreja primitiva e às igrejas do passado, mas Deus sempre trabalhou com o seu remanescente, o seu povo fiel sempre vai ter, até porque Deus vai arrebatar um povo, Deus vai levar um povo para morar na glória. Nós acreditamos nisso, por isso que nós estamos pregando essa mensagem dia após dia. É por isso que nós já estamos há 8 anos aqui em Colina, com tantas lutas e dificuldades. Muitos já foram embora, já passaram. Nós estamos aqui ainda, porque o Senhor ainda está nos mantendo aqui. Ele ainda tem alguma coisa para fazer. Ele ainda tem algo para nos revelar. Ele ainda tem pessoas para salvar aqui. Ele ainda tem alguém para ser usado. Ele ainda tem, quem sabe, obreiros para serem levantados aqui. Talvez ele ainda tenha alguém para ser levantado como músico. Deus ainda usará pessoas nessa cidade. Deus ainda usará esta igreja como instrumento, na instrumentalidade das pessoas que estão aqui. Deus conta comigo e com você para pregar, propagar o evangelho. Como foi dito, se não pode visitar alguém por causa da pandemia, dê um telefonema, mande um WhatsApp, convide alguém, diga para ele que Jesus ama ele. Deus ainda te usará, porque nós estamos aqui ainda, porque aprove a Ele isso. Se não, irmão, nós já tínhamos ido embora há muito tempo, fechado. Estamos aqui ainda porque a mão dele tem sustentado a nós. O Senhor tem nos sustentado até aqui. Por isso que nossos cultos têm que ser cultos animados. Pentecostal, adorar Ele durante todo o período do culto não é vergonha. Glorificar o Senhor, porque a maior vergonha Ele passou por nós. A sabedoria, a excelência da sabedoria, se fez homem para morrer pelo ser humano, para vir aqui ser humilhado, ir até a morte, morte de cruz. Para que isso? Para que nós pudéssemos alcançar a certeza da vida eterna. Glória a Deus. O dono de tudo, o dono do mundo, criador de tudo, o Senhor de tudo. Glória a Deus. O Senhor que poderia andar nas alvas, nas asas de um querubim, deixou, né, irmãos, como eu falo aqui, toda a sua glória, a sua majestade, para andar nos barcos de pesca do mar da Galileia. Deixou de andar nas ruas de ouro, lá, se é que nós cremos que tem ruas de ouro lá no céu, né, para poder andar nas estradas empoeiradas da Palestina, para levar o evangelho, pregar o evangelho do reino, para poder tirar as pessoas que estavam, segundo Mateus capítulo 4, na região e sombra da morte, propagar o reino de Deus, transformar as vidas, levantar os paralíticos, dar visão aos cegos, e sobretudo certeza e esperança de vida eterna, para aqueles que estavam sem nenhuma esperança. A sabedoria plena. Não estou falando de sabedoria que se adquire na universidade, não é nada disso. Estou falando daquele que é o Senhor da sabedoria, a excelência, a própria sabedoria. Glória a Deus. Nós temos que dar valor nisso, irmãos. Isso é algo que nós deveríamos estar glorificando a Ele por isso.
porque Ele tem preparado para nós tanta coisa, né? Quantos estudos da palavra de Deus nós já tivemos nesses 8 anos aqui, né? Quantas coisas que nós já adquirimos. Puxa vida, isso aqui eu não sabia. Lemos esse texto aqui do capítulo 8 de Provérbios, não sabia que isso aqui estava falando de antes da criação de todas as coisas. Por isso que a palavra antes aparece aqui. Então, Jesus, irmãos, Ele é o Senhor de todas as coisas, e é o Senhor desta igreja. Ele tem sido o Senhor da sua vida? Ele tem dirigido a sua vida? As decisões que você tem tomado, você consultou Ele? Você já pediu para Ele dirigir os teus passos? Você já falou para Ele: toma conta da minha vida, Senhor? Toma conta da minha existência, da minha família, das minhas atitudes, do meu trabalho, daquilo que eu vou fazer? Transforma, Senhor, aquilo que ainda precisa ser transformado na minha vida, para que eu possa te servir com fidelidade, e o teu nome seja glorificado aonde quer que eu passe. Glória a Deus. Ser uma referência para alguém, já pensou, irmãos? Alguém dizer que aquele homem, aquela mulher é uma referência, porque eu vejo Deus na vida dele. Já pararam para pensar isso? Glória a Deus. A sabedoria. Tiago diz assim, ó: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele vai revelar. Que sabedoria é essa? Jesus Cristo, ser temente a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Glória a Deus. Que nós possamos, irmãos, cada dia buscar a presença do Senhor. Observe comigo, vou terminar. Ainda no capítulo 8 do livro de Provérbios, a partir do verso 37, ele diz assim, ó: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. 8:31. Aliás, 32. Agora, pois, ó filhos, ouve-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus. O que é guardar, irmãos? O salmista diz: eu guardei, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós guardamos algo, é porque nós amamos. Nós temos zelo, cuidado. Então, guardar o que são os caminhos do Senhor? São as orientações que nós recebemos para poder trilhar o caminho, os caminhos, as direções que Ele nos dá. Eu já ensinei isso aqui para os irmãos. Vontade diretiva de Deus. Ele se preocupa conosco. Olha aqui, verso 33. Ouvi a instrução, sede sábios, não a rejeites. Quando eu rejeito a instrução que vem da sabedoria, eu me torno insensato, eu desprezo, é insensatez. É claro que as coisas vão dar errado para mim, eu vou ter muitos problemas. 34, abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas, vigiando aos portões, e esperando, vigiando e esperando, o que? A vinda dele. Vigiando primeiro, e esperando a sua vinda. Ele vai voltar. Porque o que me encontrar, encontrará a vida, e obterá o favor do Senhor. Então, o que encontrar, observem, tem que procurar Jesus. Viu? É preciso procurá-lo. O que me encontrar, como que eu encontro uma coisa? Quando eu procuro. Quando eu procuro, eu acho. Glória a Deus. A Bíblia, o próprio Jesus falou: aquele que procura, encontra. Aquele que pede, recebe. Nós temos procurado esse Jesus a cada dia. A Bíblia está dizendo que eu preciso procurar. Como um tesouro, né, que alguém vai, escava a terra, vai em lugares remotos para procurar, eu devo buscar esse Senhor, a sua palavra, o seu conhecimento. 36. Mas aquele que pecar contra mim, arruinará sua própria alma. Todos aqueles que me odeiam, amam a morte. Ele está falando de morte espiritual aqui. Você ama o caminho do Senhor? Você ama a instrução da palavra de Deus? Você ama ser crente? Servir a esse Deus de coração? De todo o teu entendimento? De todo o âmago da tua alma? Você gosta de estar na presença desse Deus? Você tem prazer de buscar a lei do Senhor e meditar na sua lei de dia e de noite? Em qualquer lugar que você estiver, Deus te dará instrução
seja na faculdade, seja em qualquer lugar, no trabalho, nos momentos de dificuldade, quando você precisar de uma instrução para resolver um problema difícil, quando você não tiver uma palavra dos homens, Deus, Ele criará uma situação e Ele vai te orientar na tua mente, no teu coração, para que você tome a decisão certa e o nome dEle será glorificado. Você pode dizer amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, teu amado Filho, nós te agradecemos por esta noite, por esta oportunidade que o Senhor preparou, de nós te adorarmos aqui. Continua nos guardando, abençoando o teu povo, nos livrando de todo mal, de todo perigo, das enfermidades. Dá-nos uma semana tranquila e de paz, Senhor. Guarda os teus filhos, e que nós possamos remoer, meditar nessa palavra, e que cada dia possamos buscar a tua sabedoria. Dá-nos uma semana de paz e de bênção, e abençoa os trabalhos que vão seguindo na tua casa, em nome de Jesus. Amém.